Não, deixa. Espero que ainda tem que conectar lá. Não deixa. Ajude a Economa aí, preste conta, viu? Vamos dar continuidade então? Eu vou só recapitular para a gente não perder a meada, certo? Raciocínio. Nós entendemos o que é fidelidade, certo? Não consigo ser fiel sozinho, preciso da graça de Deus. E o que me impulsiona a ser fiel é o amor. É Jesus, é ser como Jesus que foi fiel à vontade do Pai, é contar com Ele, para que aquele propósito que eu assumi, eu possa cumprir. Então, não são com as minhas próprias forças, certo? Entendi que o meu carisma tem uma missão, e Deus quis assim. E Deus também, junto comigo, elegeu outros irmãos para ser família, vinde a mim. E a comunidade que Deus idealizou é uma comunidade de amor, assim como é a Trindade. E as novas comunidades, que é a comunidade vinde a mim também, ela é uma resposta aos desafios da igreja no seu tempo. E o próprio Papa fala que é a providencial resposta do Espírito, sob um dom e a radicalidade do carisma. Eu não tenho como ser resposta se eu não for carisma. Não é o Aldeone que vai ser uma resposta, mas é o carisma. Eu sendo carisma, eu sou uma resposta, e dessa forma eu vivo o meu batismo radicalmente, de forma autêntica, sobre a graça e a espiritualidade do meu carisma. Tenho que ter consciência da minha consagração de vida. Não é uma adesão, é viver aquilo que eu sou. E eu tenho algumas características, minha comunidade tem algumas características, dentre elas, vivência comunitária, vida de oração intensa, tanto pessoal como comunitária, amor à igreja, obediência ao Papa. E aí, agora eu quero entrar sobre a minha identidade. Estou tentando construir um caminho com vocês de um entendimento sólido. Não simplesmente... Porque assim, minha pergunta é, ser fiel a quê? Isso vocês têm que ter a resposta clara. Eu não vou dizer que o carisma de vocês está claro, não. Porque enquanto o fundador vive, ele vai... Eu falo assim, ó. Quando o fundador, lá na minha comunidade, o Dark, o fundador, ele vai falar sobre carisma, eu sempre imagino isso. Eu imagino o olho dele fazendo assim, ó, olhando para dentro. Porque ele vai olhar para si. E ali ele olhando para si, ele vai... É assim e vai externando com as suas palavras. Então, quando o fundador está vivo no meio da gente, ele vai revelando mais e mais para a gente como a gente deve ser, como carisma, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. E para isso, é importante que vocês saibam o que vocês são. Qual é a minha identidade? Nessa reciclagem do fundador sobre converter-vos ao carisma, ele abordou também esse tema, identidade. Então, ele utilizou a seguinte analogia. Pega a sua identidade aí. Aí, pegamos, né? Pronto. Isso aqui é a sua identidade para o mundo. Tem sua fotinha, está aqui seu nome, pai e mãe, data de nascimento, tarará. São os dados que dizem para o mundo quem eu sou. Mas para Deus, qual é a minha identidade? É isso que a gente vai tratar agora. Para podermos entender sobre vocação, é preciso conhecer a dimensão constitutiva da nossa identidade mais profunda. Na filosofia tem um termo chamado de ontológica, não é oncologia é de doenças do câncer, né? É T de tatu, certo? Ontológica. É a minha identidade mais profunda. Deus, ao nos criar, nos deu algumas características constitutivas, que elas são imutáveis. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele imprimiu estes dons em nós, que são determinantes para a nossa fidelidade e felicidade. E que dons são esses constitutivos? São 4. Filiação divina, sexualidade, carisma e estado de vida. Esses 4 dons constituem... A minha identidade é isso. Esses dons me constituem e são determinantes para a minha felicidade. Mas o que é a filiação divina? Se eu fosse pegar a minha identidade, né?
é eu ser filho de Deus. Eu tenho que ter essa consciência que eu não sou filho de qualquer pessoa, filho de Deus. Não falei da comunidade que Deus idealizou? Que a Trindade, o amor entre as três pessoas, tão intenso que gerou a criação. Esse gerar em Cristo, nós somos filhos de Deus. Então eu tenho que ter essa consciência. Como filho, eu tenho um pai. Como me relaciono com esse pai? Aliás, vamos mudar a pergunta. Eu me relaciono com o pai? Porque às vezes, inclusive pelo mundo de hoje, muita gente tem aversão ao pai. Você pode reparar isso. Tem gente que tem aversão ao seu... Tem gente que tem problema até hoje com o pai. E essas dificuldades, trauma, aversão ao pai, gera inclusive um desequilíbrio no ser humano. É importante eu converter, eu ter um equilíbrio, procurar a cura, muitas vezes, desse meu relacionamento com o pai, que afeta com o relacionamento com o meu pai do céu. Porque Deus é pai, e assim Ele quis ser chamado. Não foi outra pessoa, não. Foi Jesus que nos ensinou assim. Pai nosso. Quando fores rezar, diga, Pai nosso. Ele não falou Deus. Ele não falou, ó Senhor, todo soberano, Deus eterno. Ele falou Pai, íntimo. É um filho que volta-se para o Pai. Então a filiação divina ela é importante. Eu entender que eu me relaciono com Deus que é Pai. E isso também vai gerar em nós aquilo que Deus quer, que é a felicidade, em de saber que nós temos um Pai que deseja para nós isso. Bastante. Por causa da vida do fundador, inclusive. Para quem não sabe, o pai do nosso fundador ele se suicidou. Ele era militar, inclusive, né? Ele se suicidou. Você imagina o trauma que ele poderia ter. Mas quem foi o pai para ele? Foi o Deus Pai. E que curou esse relacionamento com o pai biológico. Isso é tão certo que o ela está falando. A gente que foi militar aí, né, o pessoal que é militar, a gente não tem muito o que questionar uma ordem, não. Fica aqui parado, fica aqui em pé, sente, se levanta, corre até ali, volta para cá. Não tem o que. Eu posso até não gostar, mas eu faço. Eu vou dizer, eu posso dizer, foi privilegiado por passar por um período de treinamento, né? Mas na comunidade, no seio da comunidade, no seio do mundo, não é bem assim. Porque
A primeira pergunta que muita gente faz numa missão é assim: fulano, vamos para a missão. Aí a pergunta: por que eu? Por que não fulano? Eu fui a última vez. E aí? Tem uma pergunta que eu sempre faço: você considera a sua autoridade como a voz de Deus para você? Que autoridade é essa? Qualquer uma. Coordenador de ministério, formador comunitário, fundador. Qualquer autoridade, ela é a voz de Deus para você. Não, é sim. Nenhuma autoridade constituída, não existe que não tenha sido dada por quem? Por Deus, está na palavra. Toda autoridade é dada por Deus. Toda autoridade é dada por Deus, quanto mais na comunidade. Mas a gente faz o quê? Questiona. E se eu falo, vai, a pessoa, vai, autoritarismo. Não é autoritarismo. Vocês sabem o que é autoritarismo? Isso eu brigo muito, certo? Porque, às vezes, o meu jeito é muito ríspido, de falar. Culpa da formação, às vezes, né? Mas quando eu falo de ríspido, é porque eu falo tranquilo. Vamos para ali. Eu não pergunto muita coisa, vamos ali rapidinho, né? E aí a pessoa, não, vamos lá comigo. Eu acabo levando a pessoa, né? E aí, às vezes, a pessoa acha que eu sou muito autoritário, um exemplo, certo? E uma vez eu dei uma formação sobre isso. O que é autoritarismo? É eu exercer uma autoridade que eu não tenho. Então, há uma confusão na cabeça das pessoas. Se eu falo que você tem que ir, é autoritário. Não é autoritário. Primeiro que está faltando aí um compromisso de obediência. Você imagina como seria bom se nas comunidades, nas nossas comunidades, todo mundo realmente tivesse essa consciência que eu tenho que servir por amor. Seria mais fácil para quem coordena, porque a gente contaria com mais pessoas para a missão. Né? Às vezes a gente passa por poucas e boas quando vai pedir, é até estranho, né? Vai pedir alguém, né? Vai enviar alguém para uma missão, porque muitas pessoas reclamam mesmo. E esse problema com a autoridade, ela tem raiz, muitas vezes, quase sempre, na nossa família. A dificuldade de obedecer aos pais, o pai que vai castigar, e que começa a criar situações em que eu repudio alguém que me determina algo. Essa questão que você está falando aí, a questão que a sociedade está discutindo dentro da família, né? Dessa valores, esse liberalismo diabólico e até mesmo os políticos querem viver na sociedade, que tudo pode, que tudo vale, e aí os valores da família estão se invertendo. E aí os pais não podem mais corrigir seus filhos, que gera uma punição. Isso que traz para dentro da sociedade, para a juventude, para a criança, para tudo. Então, a ordem que é dada pelos pais, às vezes o pessoal vê com maus olhos. Sendo que daqui a uns dias, né, o cachorro, o pote vai estar mijando o cachorro. Não mais cachorro no pote. Por conta disso, essa inversão de valores aí, o demônio está investindo pesado nessa situação. É por isso que eles querem um mundo sem lei, sem regra. Né? E aí, quando você dá uma ordem, quando você dá um direcionamento, aí é muita frescurinha que está aí, né? O termo é mimimi, né? Isso aí é bom. Eu posso ser o que eu quero ser. É isso aí mesmo. Ó. Sim. Ó, gente, é tão sério isso. Olha, interessante, nós estamos falando sobre fidelidade ao carisma original. Eu estou entrando sobre identidade, porque a identidade o que é? Aquilo que nós somos, e aquilo que nós somos é para a gente ser feliz. Mas eu sei que talvez aqui entre nós tem gente que não esteja nem gostando dessa conversa. Por quê? Acho exagero. Por que a pessoa tem que dar um... Já pensaram assim, ó, eu vou lhe dar uma ordem. Tem gente que sofre com essa palavra. Eu vou lhe dar uma ordem. Aí, para poder não falar que é uma ordem, eu vou lhe pedir que você faça. Mas é a mesma coisa. É porque a gente
precisa converter mais os nossos ouvidos, o nosso coração. A gente tem que pedir a Deus a graça de uma conversão verdadeira. Porque a gente está criando aqui uma fala sobre algo que é na sociedade, que é um desafio de hoje. E como é que você tem sido? Igual ao mundo ou correspondendo ao seu carisma? Porque se você está trazendo o mundo para dentro do carisma, não está sendo fiel ao seu carisma. A gente tem que ser a diferença. Lógico, ninguém consegue sozinho. Tem que pedir a Deus a graça de converter e considerar a sua autoridade, qualquer autoridade, como uma voz de Deus para você. Como uma voz de Deus para você. Vamos para essa missão. Vixe Jesus, olha a diferença. Seu formador fala, vamos para a missão. Aí você fala, vixe Jesus. Não é vixe porque eu. Não, é Jesus que está lhe chamando. Eu tenho uma frase na comunidade que é assim, está pegando já, né? Eu falo assim, para Deus eu nunca digo não. Então, às vezes eu fico até meio assim, porque a pessoa, vamos ali ao Aldeônio. Eu falo, vamos, né? Porque não vou dizer não, né? Então, eu gosto muito de dizer sim. Lógico que eu fico de olho para ninguém se aproveitar, né? Mas eu gosto muito de dizer sim. E eu tenho percebido que algumas pessoas têm feito a mesma coisa. Que bom. Que quanto todo mundo disser sim, falar sim, dar o sim dele, melhor, que é isso que Deus quer de nós. Faça-se em mim, não é porque eu, porque não minha prima. Nossa Senhora não fez isso, não. Faça, eu quero contar com você, conte comigo. Faça-se em mim. Essa é a diferença, esse é o desafio de hoje. E às vezes a gente, como você falou, né? A gente tem que justificar porque a gente está chamando. É verdade. E fora isso, ainda tem um outro ponto. A gente chama, Deus chama, porque o Senhor nos fala na oração, mas é incrível quando a gente marca algo, não existe a dispensa. Entendeu? Ainda não tem assim, por exemplo, fulano, eu não vou poder ir por isso. Entendeu? Está falando de pedir liberação, é? Gente, eu sou. Pensei que era só na minha comunidade. Porque muitas vezes a gente fica atrás. É complicado. Olha, Isso aí mexe. interessante, esses são pontos de fidelidade ao carisma, né? Tu é pastora também, né? Deve ser pastora, né? A gente passa por isso, mas, gente, eu gosto muito de falar assim, eu não quero encontrar culpado de nada. Quem acusa não sou eu. O acusador está lá, aquele que veio matar, roubar, não tirar a vida. E aí eu falo assim, vamos ajudar os irmãos que têm dificuldade de obedecer, de ter essa visão deturpada, prejudicada de autoridade. Por isso que é importante você ter a consciência de ser filho de Deus. Acabei de falar, a consciência da minha identidade é para eu ter minha plena felicidade. Seja feliz, como Paulo foi feliz. Paulo, ele se gloriava de sua fraqueza, porque ele tinha consciência que pela fraqueza dele, Deus se manifestava com total poder. Então beleza. Enquanto uns se vangloriavam, olha, eu sei falar bem, que não sei o quê, eles se vangloriavam daquilo que aproximava ele de Deus. Gente, seu pastor, ele aproxima de Deus, você não tem noção. Seja fiel, corresponda ao que ele pede. Aí você vai ver o que é se ofertar. Você vai ver o que é você se consumir por Cristo. E eu vou fazer só uma diferença. Voltando para o começo. Não é ser fiel como responsável. Aquele fiel como responsável, ele vai só se cansar. No final da missão é aquele que se cansa, que não vê a hora de acabar, de ir para casa, dormir, tomar banho. Contrário, né? Tomar banho, dormir. Agora, aquele que é fiel por amor, ele termina a missão. Meu Deus do céu, quando é que vai ter a próxima? Há uma diferença entre responsabilidade e ser fiel por amor. E isso quem dá a graça não é cada um de nós, não é Deus que dá a graça. Peça a Deus de você entender que ser fiel não é uma adesão, é você olhar para si e dizer, para que eu estou falando para vocês hoje, Deus quer contar conosco. Não sou eu que quero... Gente, Deus fala assim, eu escolho, eu chamo vocês, daqui o carisma, vivam isso, serão plenamente felizes. Não é se aderir, e eu vou chegar aqui agora na realidade, é ser. O que é ser? Primeiramente, filho de Deus, que é a filiação divina. O que ser? Sexualidade, homem ou mulher. Deus me chamou a ser homem ou mulher. Isso afeta muito? Afeta demais.
o desequilíbrio, inclusive do mundo de hoje, né? Isso não me deixa, não me torna um ser humano feliz. O que dizem é que muitos homossexuais, quando estão sós, que muitas vezes não suporta estar só, é o encontro consigo mesmo. E aí vem uma infelicidade. Tem um rapaz do Shalom que ele até travesti, sei lá o que ele era, que se converteu, e ele dá esse testemunho. A solidão para o homossexual é terrível. Por quê? Porque ele se encontra consigo mesmo e vê que não é o que deveria ser. Mas não é porque ele é homem que queria ser mulher, não. É porque ele não entende que Deus chamou ele a ser homem, ou mulher, logicamente. Então, ter a consciência de sua sexualidade é algo que lhe traz a plena felicidade. Ser homem conforme a vontade de Deus. Ser mulher conforme a vontade de Deus. Na comunidade tinha lá uma menina que era assim, bem máscula, sabe? Não é culpa dela, inclusive é culpa dos... Assim, era um que também, olha a coincidência, né? Não tinha pai, foi criado pela mãe, tinha toda uma situação dela. E hoje você vê uma menina bonita, se vestindo diferente. Gente, isso passa a imagem do Criador. Uma pessoa que você vê uma beleza. Olha, eu gosto muito de ir na Resed, né? Vocês conhecem a Resed, né? Quem chega lá, eu não sei vocês, mas eu achei, caramba, que massa, é quase um pedacinho do céu, não é não? Sabe por quê? Porque eles estão vivendo o carisma deles. Todo carisma vivido é isso. Todo carisma vivido é um pedacinho do céu. Você viver o seu carisma é você viver um pedacinho do céu. Todo carisma é belo porque quem criou é belo. Então o carisma vivido é o céu para nós. Não é só porque a resta daquele, não, a vinde a minha é do mesmo jeito. O corpo de Cristo é do mesmo jeito. Então viver a sua identidade é a sua plena felicidade. Filho de Deus, homem ou mulher. O terceiro ponto, carisma. Deus me chamou desde toda a eternidade a ser carisma, corpo místico de Cristo. Para quê? Para minha plena felicidade. Não dá para ser feliz sem ser carisma. Ser carisma não é me aderir às propostas, é ser. Eu sou chamado a ser. A minha identidade é carisma, corpo místico de Cristo. E o último é o estado de vida. Casado, solteiro não é estado de vida. Solteiro é um período de transição. Então os solteiros aí têm que pedir a Deus discernimento. Devo casar? Porque tem gente que está na comunidade assim, já homem e mulher, um tempão, né? E aí não casou, não é estado de vida. Ninguém nasceu para ser titia ou titia não, viu? Estado de vida é uma vocação, é um chamado ao celibato, ao religioso, ou à ordem, ou ao matrimônio. E aí? Essa é a minha felicidade. Arrisque-se. Vocação é se arriscar. Dar resposta a Deus, o sim a Deus, ao chamado que Ele faz, é um se lançar ali nos braços de um Deus, que às vezes você não sabe quais os caminhos que Ele quer trilhar com você, mas Ele sabe, e não vai gerar felicidade. E aí eu queria aprofundar nesses dois constitutivos somente na parte do carisma, né? Apesar de já ter feito um panorama geral. A definição de identidade é aquilo que a pessoa é em si mesma, o modo como auto se define. Aqui não é como as pessoas nos veem, mas como vemos a nós mesmos. O fundador da nossa reciclagem falou assim, lá em Colossenses 3,3 diz assim: a nossa vida está escondida em Cristo. É isso que é a nossa identidade. Quem vai revelar a nós é Cristo. Ela se esconde e se revela em Cristo. Essa é a nossa vida. Nossa vida não é o que a gente pensa de nós, é o que Deus pensa de nós. O que é que Deus pensa de mim? Eu não falei no início, né? Que Deus, desde toda a eternidade, trouxe à mente, ao pensamento, a comunidade vinde a mim com cada um de vocês. E aqueles que ainda vão vir ainda. É isso que Deus pensa de nós. E falou assim, é ali que Ele vai encontrar a santidade. Deus não lhe colocou aqui porque vai ficar bonitinho. Não. Deus lhe chamou aqui para você alcançar. É um itinerário de santidade. Na comunidade a gente tem no começo das fases formativas, né? Vocês lembram de um termo chamado anjo da guarda? Não sei se tem isso não, né? É lá na comunidade. Antigamente era anjo da guarda. O que é? Era um quadrante, tá lá o dia da semana, o dia do mês, aí os pontos de identificação com carisma, né? Oração pessoal, missa, a gente marcava os dias que a gente fazia, né? No começo era anjo da guarda e hoje virou itinerário espiritual.
Para quê? Para que as pessoas possam olhar para a sua vida, como é que está a minha vida hoje. Então, esses pontos que a gente ia realizando, a gente ia marcando, dá maior valor marcar o xizinho lá, as coisas, né? Mas por que isso? Porque ali você vai fazendo uma experiência com carisma. E essa experiência com carisma, ela vai revelando em nós a nossa vida. Olha que interessante. Deus, à medida que a gente vai fazendo a experiência, a gente vai se alimentando, a gente vai vendo assim quanto é necessário, o quanto eu me identifico, o quanto eu sou uns com os outros, o quanto eu sou carisma. Amadeu Tintini, que é um filósofo, tem muitos livros aí, inclusive, isso aqui é um livro dele também. Tem um termo sobre a questão de fidelidade criativa que eu tirei desse livro, muito bom. E ele vai falar sobre carisma o seguinte: o carisma não é um evento espiritual, algo de muito piedoso e interessante que se acrescenta a partir de fora, como se fosse um acessório à nossa personalidade, a um eu que já sabe tudo de si mesmo. Ao contrário, ele é a revelação da própria identidade, e mais precisamente daquela parte do próprio eu que espera pela realização. Eu ser carisma, eu vivendo essa experiência, eu vou me realizando em ser carisma. Por isso que eu chego a uma consagração de vida, porque a comunidade foi reconhecida agora, 2019, os nossos estatutos. Então a gente já pode fazer os votos definitivos, né? Só que no estatuto tem lá 5 anos, no máximo. Então, como foi aprovado agora, a gente vai ter 5 anos para tomar a decisão, discernimento. Eu não tenho dúvida, eu não preciso estar renovando todo ano mais, não. Eu sei que eu sou carisma, eu quero fazer meus votos definitivos, porque eu estou ligando aqui na terra aquilo que é para a eternidade. Mas por que isso? Porque eu fui fazendo a experiência com carisma, e aquilo foi se revelando em mim, aquilo que eu já sou. Então eu não vou me aderindo, eu vou revelando aquilo que Deus pensa de mim, eu vou revelando aquilo que realmente eu sou. Como se faz isso? Sendo fiel, contando com a graça de Deus, com os irmãos. Fiel a quê? Ao meu carisma, ao carisma original. Daí pessoas consagradas, olha que interessante, daí pessoas consagradas que abandonam sua consagração, ou mesmo dentro da comunidade, mas sem vivenciá-la adequadamente, depois de um tempo relativamente longo de vivência, entram não apenas numa fase de transição, mas numa crise existencial. O que é isso? Se o carisma faz parte do meu dom constitutivo, que é aquilo mais profundo do meu ser, a minha identidade mais profunda, e eu não vivo ela, é lógico que eu vou ter uma crise daquilo que eu sou. É o que quem tem problema com a sexualidade também vive, uma crise existencial. Daí a importância de você viver aquilo que lhe é próprio, ser fiel ao carisma que lhe foi confiado. Caso não, a gente entra nessa crise existencial. Na comunidade tem isso, já teve gente que saiu da comunidade, né? Não sei se na Benjamin tem. E, infelizmente, esses irmãos que saíram, alguns deles, você percebe que meio que amufinou, né? Você sabe que termo é esse, né? Amufinar, né? Não sei nem se existe, a mãe que falava isso, né? Amufinou, nem para a missa está indo mais. É uma crise existencial, não viver aquilo que é a sua identidade. Portanto, o carisma, olha só, portanto, o carisma é a vocação do ser, não é do fazer, é do ser. O que é o fazer então? É o transbordamento do ser. Isso eu posso fazer o comparativo com fidelidade. Olha, pode mandar que eu faço, mas se eu não sou, se não é do transbordamento do ser, não vai ter os frutos de Deus. Eu vou estar fazendo coisas. Eu fui do Ministério de Liturgia, né? Um ministério bom, não é o valor. Eu fui do Ministério de Liturgia, e lá tinha uma frase que era assim: não é estar nas coisas do Senhor, mas estar com o Senhor das coisas. Porque a gente toma de conta de tudo, né? Imagem, os alfaias ali, os objetos litúrgicos.
Gente, é perfeito, dou um maior valor à liturgia. Porque a centralidade de toda a liturgia é Cristo. Tudo que eu faço na liturgia, nada pode chamar a atenção para si. Tudo tem uma seta apontando para Cristo. Você já reparou que uma toalha torta lhe tira a atenção? Uma toalha amassada, uma vela menor que a outra, um castiçal sujo. Não é isso? Ou seja, aí você tira a atenção daquilo que é o mais importante, que é Cristo. Estou falando isso por quê, na realidade? Porque fazer coisas não é o nosso chamado. Você não é chamado a fazer nada. Você é chamado a ser, vinde a mim. Aí sim, quando eu sou vinde a mim, quando eu vivo a minha vocação, naturalmente transborda em fazer, em ser, cumprir a minha missão, como eu disse no início. O fazer é um transbordamento do ser. Ser o que Deus quer, como disse Santa Teresinha de Lisieux. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Em concordância até com Colossenses 3,13, eu acabei de falar, né? Que a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Enfim, a gente finaliza aqui esse ponto, que é sobre a nossa identidade. O quanto ela é importante para a minha vivência integral daquilo que eu sou. O que é que eu sou? Filho de Deus, homem ou mulher? Homem, né? Filho de Deus, homem, carisma, corpo místico de Cristo, casado. 4 pontos da minha identidade. Você também tem esses 4 pontos. Infante, né? Isso aí está dentro do meu ser também. Diz que é a segunda pele, né? E a pergunta para reflexão: eu tenho sido aquilo que Deus pensa de mim? E aí? Eu tenho sido aquilo que Deus pensa de mim? Santa Teresinha falava assim, que Deus coloque no meu coração o desejo de pedir aquilo que Ele quer me dar. Interessante, né? Santa Teresinha Se Deus coloque no meu coração o desejo de pedir aquilo que Ele quer me dar. A gente pede tanta coisa para Deus, né? Aquilo que a gente quer, mas aí Ele deseja nos dar tudo. E o tudo é a vida plena, a vida em abundância. E qual é a vida nossa em abundância? É ser aquilo que eu devo ser. E o carisma tem uma grande graça. Que o carisma, não é que existe uma importância maior, mas, gente, viver o carisma é como se fosse uma cascata que banha tudo. Viver o carisma, eu vou ser o melhor filho de Deus. Viver o carisma, eu vou ser o melhor esposo. Viver o carisma, eu vou ser verdadeiramente homem. Viver o carisma é como se fosse esse caminho, um itinerário de santidade para a gente. Veja como é importante eu ser fiel ao carisma que Deus me deu. Mas eu não vivo só para o ser, né? Aliás, eu não vivo... eu vivo para ser, na realidade, né? Para ser aquilo que Deus quer de mim. Ok, o penúltimo ponto que a gente vai tratar é sobre carisma de fundador, o espírito do fundador, que eu falei no início, e esse carisma de fundação. É só uma pincelada para a gente entender. Um primeiro e indispensável elemento é a pessoa do fundador, para eu entender isso. E o que é importante na vida do fundador? A sua história de vida, a sua forma de se relacionar com Deus, com a igreja, com a palavra, com o homem, com os irmãos, com os pobres, com as contingências de sua vida, com a sua maneira própria de ver o mundo e de viver a fé, a esperança e a caridade. Gente, conviver com o fundador é uma grande graça, porque junto dele, outros virão que não vai ter essa convivência, em que pessoas vão ter que guardar a essência do carisma para também transmitir, retransmitir, porque a transmissão é hoje, enquanto ele vive, ele transmite o dom, transmite o carisma de fundação. Então, a maneira que ele vê a história de hoje é importante para vocês. Afastar-se disso é colocar uma obra em ruína, como tem aqui nesse livro. Afastar-se do fundador, daquilo de como ele vê, de como ele se relaciona com Deus, com o Pai, com a igreja, com os homens, é afastar-se do fim, é afastar-se do objetivo. Isso é feito ao longo de toda a sua vida. Carisma de fundação. Antes mesmo do seu nascimento, já se pode e deve encontrar na história e de sua família elementos que se chamam de espírito do fundador. Deus, que é o autor do carisma, providencia sinais que poderão ser lidos depois pelos discípulos do fundador, nós, né?
como elementos importantes na formação da espiritualidade de sua vocação. Esses dias o fundador fez um áudio, né, como se fosse uma entrevista, para a pastora dos adolescentes da comunidade, né? E ela perguntou assim: qual é a história, qual a importância de Maria na comunidade? Aí o fundador, terrível, né? Falou que acho que foi bem meia hora, foi uma formação, né? Mas porque é fantástico. Aí ele começa dizendo: quando eu era pequeno, olha só, quando eu era pequeno, eu fui pegar alguma coisa e quebrei o botão da televisão. E ele ficou daquele jeito: meu Deus do céu, o que eu faço? Aí tinha uma imagem de Nossa Senhora, e ele foi lá pedir a Nossa Senhora: me ajuda, não sei o quê, né? E aí imediatamente ela fez ele lembrar de um dinheiro que ele guardava, que era do lanche. E aí ele levou a TV para consertar, e foi exatamente o dinheiro que ele tinha. Exatamente o dinheiro que ele tinha para consertar a TV. Isso foi uma experiência do fundador com Nossa Senhora, que foi importante. Aquilo que o fundador vai... Eu gosto muito de guardar as coisas que o fundador fala, gosto demais. Para mim é como se eu escrevesse do meu coração aquilo que ele vai dizendo, porque isso é importante para a vida da comunidade. Porque aquela experiência que ele teve com Nossa Senhora já foi uma autenticidade da presença dela. Nossa Senhora já quis se mostrar presente na vida de uma criança, que ela poderia contar com ele. Na comunidade, ela é a co-inspiradora do carisma. Por que ela é co-inspiradora? O fundador até brinca, né? Quando ele disse que quando foi escrever a primeira regra, parecia Chico Xavier, né? Aquele... escrevendo. Mas por quê? Ele disse que ele, antes de fazer a regra, porque estavam pedindo, né? Ele falou assim, pediu a Nossa Senhora que pegasse na mão dele e que escrevesse aquilo que era do coração do Pai. E aí ele disse que foi escrevendo, tem coisas que ele vê, meu Deus do céu, eu escrevi isso. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela ajudou na escrita, de traduzir aquilo que Deus colocou no coração do fundador e botar num papel. Então ela foi co-inspiradora do nosso carisma. O que eu quero dizer com isso? Que na vida do fundador tem pérolas para a gente. A gente tem que cascaviar a vida dele e ver o que Deus fala para a gente. E esse espírito do fundador é que tem que permanecer no seio da comunidade. Como é que o fundador enxerga isso? Como é que o fundador vê isso? Como é que foi essa experiência do fundador para a gente entender? Porque é isso que é ser fiel ao carisma original. Não é como eu penso, mas é como Deus pensa para cada um de nós, que passa pela vida do fundador. Deus é que é o autor do carisma. Olha isso aqui. Continuando. Na medida que o fundador vai vivendo, o carisma vai se revelando, como vimos, e em sua história e visão de mundo, vou repetir, na medida que o fundador vai vivendo, o carisma revela-se, e como vimos, em sua história e visão do mundo, ou seja, a forma que ele vê o mundo. O fundador, ele é muito místico, sabe? Tem coisas que você não consegue alcançar. Mas por quê? É porque você tem que se aproximar dessa mesma visão, do espírito de fundador. Eu sou muito cabeça dura, né? No início eu era visto assim meio que como questionador, né? Mas por quê? Eu sempre gostei de entender as coisas. Na formação tinha gente que ficava olhando para mim, esperando a pergunta que eu ia fazer, né? Porque eu gosto de perguntar, eu gosto de entender. E aí, só que isso foi visto com maus olhos, né? Mas eu sempre gostei de entender, perguntar as coisas. Só que o que acontece? No início, quando eu perguntava as coisas, nem tudo tinha resposta. O bairro deve passar por isso, nem tudo ele tem resposta, porque as coisas vão se revelando, ele precisa inclusive de ajuda para poder revelar. Está aí o papel do cofundador. E eu perguntava, então assim, às vezes não é fácil, mas é importante que a gente saiba. Mas tenha paciência, para que a gente possa viver aquilo que Deus quer. Até isso é importante, até isso Deus forma, né? A ter paciência, a pegar aquela situação e já se coloca em intercessão. É importante essa vida dos primeiros, a primeira geração, aqueles que foram junto com ele no início, aqueles que vieram depois, todos são importantes. Deus pensou em todos juntos. Isso, logicamente, de forma natural, espontânea, não programada. Ninguém nasce e cresce sabendo que vai fundar uma comunidade. E muitas vezes, esses fundadores nem querem, tipo assim,
não se sente digno. O até passar por isso, o fundador passa por isso, quase todos os fundadores passam por isso. Não tinha intenção. A nossa comunidade nasceu, antes era um grupo de oração chamado Jovac. O fundador não era nem coordenador. E aí, num retiro lá na Pociúncula, em fevereiro de 94, né, teve essa inquietação, e aí ele chamou 12 pessoas para poder viver mais radicalmente alguma coisa. Viver mais radicalmente aquilo que o Senhor inquietava. O que era? Ele não sabia bem explicar. Mas aqueles 12 mais malucos também, que nem ele, vão junto, né? E foram juntos. No começo não tinha muita coisa não, mas vai se revelando. Na fidelidade, Deus vai se revelando. E olha como é importante a nossa fidelidade. Muitas vezes o fundador tem uma inspiração inicial que nem ele sabe muito o que é a amplitude. Sabe quando é que ele vai ver? Quando vê em nós a fidelidade àquilo que ele falou. Que ele vai vendo o que está acontecendo diante da emoção inicial. Aí ele fala, isso é ser carisma, isso é do nosso carisma. Isso acontece. Isso vai acontecendo, mas precisa da fidelidade dos membros, dos irmãos. Somente ao longo da vida, a pessoa vai percebendo que Deus lhe deu 2 carismas. O fundador, diferente de nós, né, tem 2 carismas. Quais são esses 2 carismas? O carisma de fundador, que é só dele, ou dos outros fundadores, que é o carisma para fundar uma comunidade, um instituto religioso, e o carisma da fundação, que é o carisma que o fundador vai transmitindo, como o carisma franciscano, o carisma carmelitano, como o nosso carisma de vocês. Então a gente vive nesse carisma da fundação. E o carisma de fundador é o carisma de fundar, que é o do Erlon, do meu fundador, esses 2 carismas. O primeiro, carisma de fundador, é exclusivo do fundador. Ninguém a não ser ele tem um carisma de fundador. O segundo, o carisma de fundação, é o carisma que fará despertar, por identificação em todos os seus discípulos. Ou, se preferirmos uma linguagem mais técnica, o carisma que o fundador transmitirá aos seus discípulos. Estes, desde toda a eternidade, foram eleitos por Deus para viver este determinado carisma e o trazem como parte de sua identidade, que eu acabei de falar para vocês. Ao longo da história de vida do fundador, vai se delineando a espiritualidade de um carisma. Veja, ele não vem pronto, não vem um pacotezinho no coração do Erlon, com tudo escrito, tudo claro, tudo perfeito, não vem. Mas vai ao longo da história se delineando, ele vai colocando para o seu conselho, para a liderança, aquilo vai sendo vivido, e vai se formando, dando forma à espiritualidade. Ao longo da história de vida do fundador, vai se delineando a espiritualidade a partir do que se chama espírito de fundador, que é, em resumo, a forma histórica como o fundador viveu e vive o carisma de fundação. O espírito do fundador é a maneira como o fundador vive aquilo que Deus quer. A maneira como ele pensa e repensa, como ele pensa a respeito do carisma. A maneira como ele faz a leitura histórica da humanidade, da igreja. É rezar como o fundador reza. É aquilo que ele fala e ensina. É aquilo que ele vive no seu dia a dia. É aquilo que ele viveu na sua história de vida, na sua relação com Deus. E essa relação é transcrita em regras e estatutos. A maior experiência que podemos fazer com o espírito do fundador é fazer parte com ele em Jesus e assumir junto com ele o sofrimento de Cristo. Essa sim é uma experiência mística. A experiência do fundador com Jesus, porque a passagem, a palavra fundante, o mistério cristológico, ele é do Evangelho, necessariamente. Então ele revela uma face de Cristo. Não é uma face que eu escolhi, é uma face que Deus imprimiu no coração do fundador. E essa face, eu tenho que estar em comunhão com o fundador. Não é passar por ele, mas passar através do fundador, com o espírito do fundador. E isso não é, volto a dizer, não é com minhas próprias forças, é uma graça. E partilho com vocês, eu tive essa dificuldade, particularmente, né? Por quê? Porque só dá para entender, meus irmãos, através do carisma, pedindo a graça
desse Espírito fundador também estar conosco. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que quando o fundador se for, que não seja tão breve, seja bem, né? Fique velhinho. Quando o fundador se for, é o Espírito do fundador que deve permanecer. E se vocês não viverem no Espírito do fundador, a obra acaba. Que obra? A obra de Deus. Aquela que Deus sonhou. É importante a gente pedir a Deus essa graça de viver no Espírito do fundador. O Espírito do fundador é o Espírito do carisma. E essas são as características do Espírito do fundador. Qualquer pessoa que não tiver no mesmo Espírito correrá grandes riscos em não corresponder com a exigência daquele carisma. Não se deve nem desnaturar nenhum carisma. Deve-se, isto sim, conservá-lo e renová-lo em perfeita docilidade à legítima autoridade da igreja, que vela pela sua autenticidade. Como assim? Quando o estatuto é reconhecido, é como se a igreja fizesse assim: isso é de Deus. Então a igreja vem e coloca sobre a tutela dela, sobre a proteção dela, para salvaguardar um carisma autêntico. Então a igreja, ela salvaguarda. Enquanto ela não é reconhecida, a igreja ela vê no fundador e nos membros a vida de santidade. Aquilo que o fundador vive, chama-se a ortodoxia do fundador, a seriedade de viver aquele carisma. E esse é um período que, no nosso caso, nosso arcebispo fica observando até o seu reconhecimento. Mais uma vez reconhecido, a igreja passa a salvaguardar, para que os membros não se percam de quem? Do Espírito fundador, do carisma original. Porque aquilo é de Deus, não é de vocês, não é da gente, não é de Deus. Não foi o que eu falei no início? Deus quer comunidade, a comunidade que Deus idealizou, as novas comunidades, a providência do Espírito Santo para os desafios de hoje. Isso não é obra de homens, é obra de Deus. E quando a igreja reconhece, ela fala assim: está reconhecido, isso é de Deus, Deus providenciou. E ela também passa, junto com o fundador, a salvaguardar aquele dom, que também deve ser guardado por nós também. Meus irmãos, estamos chegando no final, com a graça de Deus, porque o último ponto é a conclusão dessa formação. Porque a gente definiu o que é fidelidade e definimos o que é um carisma original. E como ser fiel a esse carisma original? Que caminho eu vou seguir? O que é que eu devo fazer? No seguimento de Cristo e no amor pela sua pessoa, existem alguns pontos referentes ao crescimento da santidade na vida consagrada, que atualmente merecem ser colocadas em particular evidência. Ou seja, o consagrado. Aí você pode pensar: mas eu sou pré-compromissado. Mas você quer ser consagrado. A sua vida, você não vai viver como consagrado quando for consagrado. Você tem que viver como consagrado hoje. Não é quando você colocar a sua cruz, colocar lá a sua... Não é. Quando receber, não é. É hoje. Viver como consagrado é viver aquilo que Deus quer. Não é a sua identidade ser carisma? Então não tenho que esperar para viver como consagrado quando eu for consagrado. A minha consagração vai ser um ato litúrgico, onde eu vou dar meu sim a Deus perante a autoridade eclesial e perante ao fundador, mas a vivência é hoje. Antes de mais, existe a fidelidade ao carisma de fundação e sucessivo patrimônio espiritual de cada instituto. Precisamente nessa fidelidade, a inspiração dos fundadores, dom do Espírito Santo, se descobre mais facilmente e se revive com maior fervor os elementos essenciais da vida consagrada. Podemos dizer que uma comunidade passa por 3 etapas na manifestação do seu carisma. Que 3 etapas são essas? A primeira, a gente já até tocou nesse assunto, é a da fundação. É a etapa de gestação do carisma. Os membros devem trazer consigo um chamado bem particular de seguir o fundador e aprender diretamente dele uma maneira particular de se viver o Evangelho. Esta etapa é a raiz da história comunitária. Para fazer uma comparação com a história da igreja, estes seriam os tempos apostólicos, tempo dos apóstolos. Ou seja, essa gestação do carisma, esse período que o fundador
como no nosso caso, chamou os irmãos para poder viver essa experiência, é esse período gestacional. Ele não sabe muito bem para onde ir, mas tem aquela inquietação e vamos seguir em frente. E aí ele vai percebendo nos sinais que Deus providencia, mais clareza nesse chamado que Deus colocou em seu coração. Por isso a importância dos irmãos junto com ele, para poder viver aquele chamado, viver aquela inquietação junto com o fundador e aprender diretamente dele. Vou dar um exemplo. Existe um documento da igreja chamado Vida Consagrada, um documento antigo, né? E aí o nosso formador geral, que na época não era formador geral, mas o fundador pegou esse documento, numa reunião do início, né? Falou assim: olha, isso aqui é pra gente. Aí, não sei nem se chamava fundador naquela época, né? A gente chama fundador de fundador, certo? Lá na comunidade. Mas na época era Dark, né? Não Dark. Mas isso aqui é para religioso. Aí o fundador: não, a gente tem que viver assim. Ou seja, é aquilo que o fundador já está transmitindo, que vai somando com aquilo que está no coração dele, à medida que ele vai percebendo nos sinais que Deus providencia. E a gente tem que estar junto dele, para poder corresponder àquela inquietação e ir confirmando no coração dele aquilo que é próprio nosso, aquilo que é próprio do carisma. E como hoje esse documento de vida consagrada é próprio também nosso, como consagrados que somos, como carisma de uma comunidade nova. Então, a primeira etapa é um período de gestação do carisma. O segundo é a sua maturação. A identidade do carisma pelo confronto com as outras realidades da igreja e da tradição, segundo um processo de integração eclesial. Ou seja, o fundador vai identificando e descrevendo, detalhando mais um pouco o que é o carisma Vinde a Mim, o que é o carisma Corpo Místico de Cristo. Ele vai maturando, vai criando um pouco mais de corpo aquele carisma. Essa é a segunda etapa na gestação de um carisma. É o momento em que se elabora uma linguagem de identidade. A redação dos estatutos faz parte desse processo, uma vez estabelecido. As comunidades podem, a partir de então, entrar num diálogo adulto e responsável com as outras realidades. Esse livro ele cita assim, que um dos problemas que os religiosos estavam passando, por incrível que pareça, era a vida paroquial. Como assim? Os padres, por exemplo, jesuítas, que deveriam ter uma vida comunitária, passaram a assumir paróquias e aquelas paróquias tomaram dele o que era próprio da vocação. Eles passaram a ter várias funções que tomavam o tempo e acabavam não tendo vida comunitária, acabavam deixando de cumprir os seus compromissos. E o que acontecia com esses religiosos daquela época, talvez até hoje? Eles, ao perceber isso, quando perdiam aquela função, eles ficavam desorientados. E agora o que eu vou fazer? Veja que crise existencial. Eles passaram a ser aquilo que eles faziam e não viver aquilo que eles eram como carisma. Isso aqui foi em 86, certo? Mas ainda hoje acontece. Por isso que é importante a vivência do carisma. E por isso que é importante esse segundo tempo, que é a maturação. Um período que se estabelece os estatutos e as regras da comunidade. E a terceira etapa é a do desdobramento missionário. Certamente, ela está presente nas duas primeiras. A missão da comunidade, ela está desde o início. É o momento em que a graça da comunidade deve começar a ser crucial pelo aprofundamento daquilo que foi vivido, refletido e criado. Se a segunda etapa pode ser comparada aos tempos dos padres da igreja, a terceira, então, é a da dinâmica da igreja de hoje. Uma relação entre o carisma e a trindade. Primeiro encaminhamento é do Pai. O Pai, no desejo de procurar filialmente a sua vontade, através de um processo contínuo de conversão, no qual a obediência é fonte de verdadeira liberdade. A castidade exprime a atenção de um coração insatisfeito, com todo o amor finito. A pobreza alimenta aquela fome e sede de justiça que Deus prometeu saciar. E nessa perspectiva, o carisma de cada instituto impelirá a pessoa consagrada a ser toda de Deus, a falar com Deus ou de Deus, como diz São Domingo, para saborear como o Senhor é bom. Nesse relacionamento com a Trindade, a gente percebe que essa criação do Pai
ela só pode ser vivida no Filho, porque o Filho é que revela todas as coisas. Na comunidade, no nosso carisma, fala que o amor do Pai é revelado na pessoa de Jesus Cristo, porque Cristo é que vai revelando o Pai. Cristo vai revelando a autenticidade do nosso carisma. Cristo vai revelando a nós aquilo que o Pai deseja de nós, aquilo que é o nosso objetivo. E espera que a gente conte com o Espírito Santo. Ok, mas eu vou concluir com isso aqui agora, certo? Mas eu posso pensar o seguinte: a fidelidade ao carisma é a fidelidade àquilo que vivemos hoje e no futuro, daqui a 20, 30, 40, 100 anos, 200 anos. Porque pode ser que aquilo que a gente viva hoje, como a irmã falou ali, os desafios de hoje serão com certeza diferentes dos desafios do futuro. E o que fazer? Que fidelidade eu devo ter? E aí vem a figura do Espírito, que torna nova todas as coisas. O termo que o Amadeu Tintini utiliza é a fidelidade criativa, que é justamente repropor no espírito do fundador, na criatividade, novas atividades, para que possa atender os desafios daquele tempo, daquela situação. E junto com os estatutos e as regras da comunidade, para que possam nos nortear, para que a gente possa não desnaturar o carisma. Assim, meus irmãos, fidelidade, o valor da fidelidade ao carisma original, eu posso falar de duas formas de pensar. O primeiro, eu não ser fiel ao que Deus quer de mim, como minha identidade, eu passarei por uma crise existencial. Eu não ser fiel ao impacto diretamente na minha vida, onde um caminho de santidade que Deus me deu, eu não vou seguir. Eu não ser fiel ao meu carisma, vai ter um impacto também comunitário. Porque eu posso trazer de fora para dentro, trazer de algo que não é do carisma para dentro da comunidade, algo que pode descaracterizar o meu carisma, desnaturar o meu carisma. E o contrário disso, eu ser fiel ao meu carisma, ao carisma original, eu ser fiel àquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus propõe para mim, eu ser aquilo que Deus quer. Eu cumprir no mundo esse ministério de fazer os outros descansar, de como João, que colocou nos peitos de Jesus a sua cabeça, inclinou, ali com certeza ele teve a sensação como filho diante de um pai, que ele sabia que estava cuidado, que podia confiar, podia acreditar. Ser fiel ao carisma é revelar uma beleza de Deus, é revelar a beleza do céu. Ser fiel ao carisma é você ser um novo Cristo no mundo, aos olhos do carisma. É completar, junto com outros carismas do mundo inteiro, esse grande projeto de salvação do mundo. Deus conta com cada um de nós. Basta que a gente acredite, basta que a gente seja fiel. Como diz na palavra, milagres acontecerão, até maiores do que aquele que Ele realizou. Mas Ele quer contar conosco, com cada um de nós. Precisamos pedir a graça a Deus para sermos fiéis. Ninguém aqui tem capacidade, ou será por mérito nosso. Mas devemos pedir ao Espírito Santo para ser fiel ao carisma. Peço a Deus que esse entendimento de missão da comunidade, que Deus sempre quis, desde toda a eternidade, o carisma vinde a mim, que Deus não pensou no carisma e depois Ele pensou em cada... Não, Ele pensou desde o início quem iria compor, quem iria participar, porque cada um iria colaborar do seu jeito. Cada um, como membro de um corpo, tem uma função, uma importância. Ninguém é menor ou maior que o outro, todos têm a sua importância a colaborar com o carisma, a viver uma radicalidade e ser uma resposta. Ser fiel ao carisma é ser uma resposta para os tempos de hoje.
ser fiel ao carisma, é amar um ao outro, amar o próximo, amar a Deus. Possamos ficar de pé. Eu queria convidar a vocês. O Erlon, ele conduziu uma oração inicial